santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. Nós estaremos celebrando alguém que venceu a morte. Estaremos honrando aquele que é digno de toda glória, louvor. E você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro, no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Leremos o capítulo 18, alguns versículos, e o capítulo de número 19, também alguns versículos. E eu tenho uma mensagem que vem do céu. Aleluia. E falei para o Espírito Santo e disse: Senhor, serei fiel à tua mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Façamos uma leitura e também mais uma breve oração. Quem encontrou o capítulo 18, diga glória a Deus. Amém. Quem não encontrou, vai dando tempo para você, enquanto eu anuncio os versículos. Capítulo 18, versículos de número 22, 23 e 24. Depois nós estaremos lendo mais outro texto. Quantos me ouvem em alto e bom som, digam amém. Verso 22, capítulo 18, diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Capítulo 19, versos 8 e 9. Bem do lado, também dentro de um contexto a respeito da mensagem que trarei, diz assim no verso 8: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Verso 9: E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o Senhor. Bíblia na cadeira, mãos dadas. A igreja caminha orando, né? Inclusive, todas as terças nós temos o jejum dos membros. Espero que você ainda lembre desse compromisso nas terças-feiras. Vamos orar. Abaixa um pouquinho o fundo musical, meu filho. Com os olhos fechados, coração aberto e mente ligada nos céus. Senhor Deus, te engrandecemos por esta noite. Deus, eu te agradeço porque os teus planos são maiores do que os nossos. Obrigado por me dar saúde emocional e física para estar aqui servindo, militando a favor do reino. Pai, há uma igreja que está prestes a ouvir a tua voz através da palavra.
Que o Senhor me dê graça, que seja o Senhor a usar os meus lábios, e que a mensagem de hoje possa trazer os seus frutos. Que o Senhor possa encontrar pessoas que ainda se sintam pobres, necessitadas, dependentes da sua voz e da sua orientação. Quebra no nosso meio, meu Pai, essa soberba. Quebra, meu Pai, esse espírito de autossuficiência. Porque a esses o Senhor diz que são pobres, cegos e nus. Mas aqueles que se sentem pobres na tua presença, esses são ricos. Porque tudo vem de ti. Tudo pertence a ti, ó meu Deus. E eu acredito que ainda há pessoas que falam em línguas estranhas desta noite. E temos um bom motivo para isso, porque hoje celebramos a vida eterna que só o Senhor pode nos dar. E se há alguém que pode glorificar ao Senhor através delas, que comece agora, porque nós vamos incendiar esse lugar com a nossa adoração. Nós vamos incendiar este lugar com os nossos louvores. Orai chontrocome ambressuri entre menecoio saravia. E ainda assim diz o Senhor: eu batizo no Espírito Santo, se vocês quiserem e me buscarem de todo o coração. E você que acredita nisso, aplauda Ele bem forte, porque Ele merece. Aleluia. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Se assentando no seu lugar com espírito de reverência, eu quero aqui dar uma mensagem muito preciosa, porque até mesmo me espantei, porque dentre as muitas leituras, já li este livro de capa a capa dezenas de vezes, e nunca percebi uma revelação tão grande como essa dentro desses textos. E fiquei muito maravilhado, porque nós vemos como as coisas de Deus são insondáveis, são tão profundas, e a gente, por mais que tenta se aprofundar, a gente sempre está na superfície. Esse Deus é maravilhoso. O capítulo de número 18, a partir do verso 18, conta a história de um príncipe judeu, de um jovem muito rico que havia recebido de sua família heranças. Ele tinha a total tranquilidade, humanamente falando, para se viver em questão de suprimentos financeiros, físicos e materiais, porque ele tinha muitas posses. O texto nos diz que ele está indo ao encontro de Jesus, e inclusive o chama de bom mestre. Jesus, não é porque Jesus era mal-humorado, mas porque Deus sabe tratar com cada coração. E Jesus, como filho do homem, em um período de humilhação, esvaziando de toda a sua glória, ele diz: bom só tem um, e mestre também, o Pai. E quando ele dá essa resposta, o jovem, ainda interessado em um diálogo, começa a perguntar a Jesus como ele poderia ser salvo, como ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus, por um momento, se alegra. E ele, este jovem, diz a Jesus que está desejoso de entrar no reino de Deus. Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos, você é judeu, você conhece a Torá, guarda os mandamentos e você viverá. E ele diz algo, ele diz: olha, Senhor, todos os mandamentos, honrar pai e mãe, adorar um só Deus, e todos os outros eu guardo e observo desde a minha infância. E aquele jovem não estava mentindo, porque Jesus saberia. E quando ele fala isso, Jesus para. E a princípio, mesmo Jesus, que não estava querendo dar tanta atenção a ele, resolve dar uma chance a esse jovem. E diz a ele: falta-lhe uma coisa. Ele diz: qual? Jesus disse: vende tudo o que você tem e reparta e dê aos pobres. O texto nos diz que o semblante daquele jovem que outrora
estava talvez convicto de poder entrar no reino de Deus, muda. O seu semblante se torna um semblante de tristeza, porque o texto diz que quando ele ouve que ele deveria largar todos os seus bens, dar aos pobres e seguir a Jesus, ele se entristece, ele desanima, ele manda a carruagem parar e manda os seus súditos voltarem o caminho, e talvez dando aquele último olhar de desprezo e dizendo a Jesus: isso eu não posso fazer. Aquele jovem vai embora. O interessante é que quando nós lemos o capítulo 19, nós vemos Jesus continuando, prosseguindo o seu ministério, e de repente, ali no meio do crescente fértil, nas terras de Israel, um anão chamado Zaqueu. Zaqueu significa puro, mas de puro ele não tinha nada. Ele vê Jesus, ele percebe que Jesus está andando ali, e a história diz, todo mundo conhece, foi feita até uma canção no nosso país a essa passagem. Ele sobe numa figueira para ver Jesus. Primeira coisa, aquele homem estava bem vestido. Diga assim, bem vestido. Segundo, fala assim para mim, os publicanos. Mas você está cultuando, você está aqui, você está em outro lugar. Quem veio para cultuar aqui, deixa eu ver. Então eu posso continuar a pregar. Diga assim, os publicanos eram odiados. Segunda coisa que acontece é que Zaqueu estava correndo o risco de morrer, porque não tinha nada pior para os judeus do que um próprio judeu escravizar e roubar o seu próprio povo em prol de um império opressor. Aquele homem, ele não se importa com o risco de vida, não se importa de sujar as suas roupas, e sobe numa árvore para ver Jesus. A história diz que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Eu imagino Zaqueu alegre, eu imagino Zaqueu feliz, eu imagino o coração daquele homem se preocupando e dizendo: hoje Jesus vai comer na minha casa. Ah, que coisa linda! Eu nunca vi Jesus, sei que ele existe, sinto a sua presença através da pessoa do Espírito Santo, mas ter a oportunidade de sentar à mesa com ele, um homem pecador, um homem que estava envolvido a bebedices, prostituições, roubos e tudo que você imaginar, e na ceia, na festa, no banquete, tinha um monte de gente igual ou pior do que ele, e Jesus estava lá. E o interessante é que ele voluntariamente diz assim: Senhor, hoje eu vou devolver tudo que eu roubei, vou restituir, vou dar aos pobres quadruplicadamente. Quem diz isso é ele. Jesus, em contrapartida, diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Olhe para cá e raciocine comigo. Nós percebemos aqui a história de duas pessoas com posses financeiras. Um jovem rico, ao qual a Bíblia não dá um nome, e o outro chamado Zaqueu, que era um publicano. Dois ricos, duas pessoas abastadas, com condições financeiras acima da média, mas corações diferentes, atitudes diferentes. O texto do capítulo 18 nos dá
a tristeza de saber que uma pessoa que tinha tudo para dar certo, deu errado. Enquanto o capítulo 19 nos diz que uma pessoa que tinha tudo para dar errado, um pecador, no fim dos seus dias, dá tudo certo. E o que eu quero pregar nesta noite, o que eu quero que a igreja entenda comigo, o que eu entendi quando o Senhor falou ao meu coração, nós temos que estar preparados para não só ter aceitado a Jesus, como segui-lo. E para seguir Jesus não é de qualquer maneira. Há um preço, há algo chamado renúncia. E o Espírito Santo falou no meu coração: as pessoas que são presas, as pessoas que se apegam, não podem vir após mim. E isso dentro do contexto de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se nós somos apegados, e apegados às coisas, às pessoas, nós não podemos seguir Jesus, então nós não podemos ser salvos. Eu olho para a história deste jovem, e Jesus diz bem claro, que quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Ele diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu vou repetir: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem gente que força a barra. Não, ele está falando, não é todo rico, é o rico que é preto. Não, ele está dizendo um rico. O texto diz que dificilmente um rico entra. Não tem forçação de barra, não tem aliviação, não, são os ricos materialistas, não rico. O simples fato de sermos ricos, materialmente falando, nos torna difíceis de entrar no reino dos céus. Para pensar comigo o que eu estou pregando aqui nessa noite, a seriedade. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele falou. Dificilmente quem tem riquezas vai entrar no reino dos céus. Ele está falando, o rico egoísta, egocêntrico, avarento, o rico humilde, solidário, um rico. O texto anterior nos diz, Jesus falando do arrebatamento, da sua vinda, porque tem gente que fica falando que Jesus está voltando. Eu não sei aonde ele achou isso na Bíblia. Jesus está voltando, está pregando errado. Jesus não vai voltar aqui para arrebatar a igreja. Somos nós que vamos subir ao encontro dele. Aí tem gente que zomba, cadê? Jesus está voltando, com razão, você nem lê a Bíblia que você quer pregar. Jesus vai pisar aqui nessa terra, a segunda vinda, quando a igreja já foi arrebatada, para derrotar o anticristo, para salvar os judeus. Então Jesus não prometeu voltar, Jesus prometeu arrebatar a igreja. Se é que a gente ainda pensa nisso, nós estamos tão apegados a esse mundo que o arrebatamento não importa mais do que roupas bonitas, dinheiro na conta e uma vida de fama. Estamos perdendo os nossos levitas para o mundo. Pessoas que começam cantando na igreja, e nós temos o exemplo da nação que mais vemos como autoridade espiritual na área do cristianismo, Estados Unidos.
Elvis Presley, Whitney Houston, pessoas que Deus chamou para adorar e se prenderam às riquezas. Os nossos cantores estão seguindo o mesmo rumo. A nossa igreja que está prosperando está seguindo o mesmo rumo. Deus da casa prospera, levanta empresários, sim, mas não para te perder, mas para você fazer o que eu falei aqui antes da pregação, usar esses recursos para outras coisas, para o próximo. Deus não está proibindo de sermos ricos, Ele está dizendo que quão dificilmente entrará, porque é muito difícil uma pessoa ser rica e não se apegar às riquezas. A gente diz que vive pela fé. Eu vou bater, porque Deus está mandando, e serve para mim também. Quantas vezes nós dizemos: o justo vive pela fé? Que fé é essa? Que você só confia, só dorme tranquilo, porque sabe que no início do mês o seu salário vai estar na conta. Isso não é fé? Isso é confiança em riqueza. Basta você ficar sem dinheiro. Olha o seu comportamento. O crente que antes adorava, agora vive murmurando, deixando todo mundo impaciente e perturbado, porque diz que não tem dinheiro e tem que pagar conta, tem que isso. E a confiança em Deus, nós estamos apegados ao dinheiro. Eu vi muita gente de posse chegando nesse lugar, e começou a ajudar a obra, e deu isso, e dá oferta. Aí Deus falou: agora eu quero te salvar. Tocou nas finanças, bispo. O crente desvia, fica louco, não sabe viver sem dinheiro, porque servia a Mamon. E Deus está falando: pouco me interessa se você tinha dinheiro ou não, se eu estou permitindo Satanás tocar nas suas finanças. Eu quero que você não adore, não preste culto a Mamon, a matéria, mas aquele que pode te dar. No deserto, o povo tinha que comer do maná diário. Isso dentro da tipologia: deserto, a terra em que vivemos, terra prometida, a nova Jerusalém. Na sexta, o maná era duplo, porque no sábado ninguém trabalhava. Então, o maná da sexta, ele durava duplicadamente, para a sexta e para o sábado, porque ninguém poderia trabalhar no sábado. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o maná vinha todos os dias e só durava um dia. Quem guardava o maná para outro dia, quando ia abrir, estava mofado, fedendo, embolorado. Será que o Senhor Deus queria falar alguma coisa para mim, para você hoje? Até quando você vai comer comida embolorada? Viver preocupado, guardando riquezas para o amanhã. Aonde está o Deus que supre todos os dias? Aonde está o Deus que possa olhar para mim e para você e dizer assim: o meu servo não tem R$1 hoje, e ele não está preocupado, porque amanhã, quando ele acordar, eu, Senhor, o provedor dele, já resolvi tudo para ele, porque eu sou o Jeová Jireh. Aquele jovem confiou mais nas riquezas do que no autor da vida. Será que estamos muito diferentes dele? Será que nós confiamos mais no autor da vida do que nas riquezas? Estamos nos apegando a esta terra. O meu pai falou que a gente é peregrino aqui. A gente está aqui de passagem, tem um lugar melhor para a gente, tem um plano muito melhor do que esta terra maldita, e a gente está se apegando aqui. Eu olho para 12 homens malucos. Em uma época de crise, Israel era um barril de pólvora. Os judeus não aceitavam ser subjugados por ninguém. O Império Romano estava escravizando aquele povo, e quem tinha o pouquinho que tinha que se segurar. Então vejo pescadores, coletores de impostos, largando tudo
tudo para dizer: pouco me importa esse dinheiro, essa profissão, eu encontrei o autor da vida. É difícil ver isso nos corações dos homens hoje. A gente vê no semblante quanto materialismo. A gente vê no semblante da nossa igreja quando a gente prega Jesus. A metade não entende nada. E a outra metade fica torcendo para o pregador mudar o rumo e lançar uma profecia de vitória sobre a vida dele. O caminho da salvação é estreito, é apertado. Não é fácil assim não. Se você se envergonhar dele aqui, ele vai se envergonhar de você. Pessoas que largaram toda a sua confiança terrena e disseram: ou é tudo ou nada. O interessante é que depois que o rico, apegado às riquezas, não quer seguir Jesus, Pedro abre a boca e começa a dizer: Senhor, e o que vai ser de nós? Nós largamos tudo para te seguir. E Jesus olha para ele e diz: primeiramente, Pedro, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Ou seja, Pedro, eu te amo. Eu te dou força para você continuar desapegado e confiar que eu sou o teu provedor. E ele diz: olha, não há ninguém nesta terra que tenha abandonado família, casa, irmãos, emprego, que você imaginar, por amor a mim, que não receba 100 vezes mais em outra família, outra casa, outras coisas, e ainda a vida eterna. O diabo cegou esse versículo da igreja. Seguir a Jesus não é sinônimo de derrota. Ele garante: eu te dou 100 vezes mais nessa terra, se você largar essa porcaria de confiança naquilo que você tem. Olhe para cá. Um jovem que perde a vida. Versículos anteriores, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qual, pastor? Aquela que virou estátua de sal? É essa mesma. Porque Ló é uma mensagem para a igreja, e sua esposa também. Ló são os crentes que, quando largam tudo por amor a Jesus, não sentem um pingo de saudade do que tinham e prosseguem com Ele, prosseguem com os anjos do Senhor que nos ajudam a caminhar o caminho certo. Mas a mulher dele são aqueles que uma hora ou outra bate uma nostalgia e começam a lembrar da vida passada. E uns têm a cara de pau de dizer que era melhor quando não tinha Jesus. É o porco que depois de lavado volta para a lama. É o cão que lambe o próprio vômito. Infelizmente há pessoas que não sabem a grandeza da decisão que tomaram. Pessoas que se arrependem de ter aceitado a Jesus, sendo que Jesus é que tem que nos aceitar. Ficam dizendo: agora eu sou crente, perdi minha família, perdi meu amigo, meu marido agora se levanta contra mim. Será que você só vê isso? Será que a sua vida está firmada nisso, em pessoas e coisas e momentos? Eu podia curtir um forró e tomar todas. Você podia também morrer naquele lugar, ter uma cirrose. Eu tenho nojo do meu passado sem Deus. Nojo. Eu não tenho nada contra a cultura hip hop, mas eu fiz muito tempo parte dessa cultura.
E hoje eu falei para Deus, quando eu comecei a aceitar Jesus, eu falei, eu quero que você cantor de rap gospel. Vou levar meus amigos para Jesus. Mas Jesus falou, não, tem outra coisa maior para você. Porque eu não quero trazer para você as lembranças daquela vida miserável que você tinha, de ilusão e vaidade. Quero trazer coisas novas. Eu quero pegar na sua mão e te ensinar a ter coragem a pular do barco e andar sobre as águas. E acreditar que se caso um dia você afundar, eu pego na sua mão e te levanto, porque eu estou contigo. Eu estou falando de pessoas que acreditam que a melhor coisa que fizeram foram renunciar tudo que tinham por amor àquele que deu a vida na cruz. Pelo menos 5 dando glória comigo, aleluia! A gente não descansa, não dorme. Trabalhar, trabalhar, ter dinheiro, trabalhar, trabalhar, ter dinheiro. Servindo a Mamon, nunca o Espírito Santo vai poder entrar na sua vida e te fazer provar o verdadeiro poder do Evangelho. A verdadeira alegria de saber que foi salvo. E de que o motivo da nossa vida aqui é viver na presença dEle. O texto diz que aquele jovem perde uma grande oportunidade. E o texto que está na minha mente é: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmão, isso é mensagem que crente demoniado não aguenta nem ouvir. Porque a verdade bate. O Evangelho é espelho. Ele fala assim: covarde, medroso, medrosa, prefere viver essa vida material, falível e transitória, do que provar as coisas da eternidade inacessíveis que vêm do meu trono. Crente não tem mais visão, não tem mais tom espiritual, não fala em línguas, anjo não visita, não tem revelação. Estão mortos, mortos, mortos dentro das igrejas. Nossos cultos estão parecendo palestras, onde só um fala, 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 e o que é que você ouve? O ventilador rodando. Porque a gente se limitou a sentar nesse banco e viver uma vida miserável, hipócrita e egoísta. E chegar com uma cara de coitado diante do pastor e dizer: ora por mim, porque eu estou passando luta. Que luta que você passa? Qual foi o dia que você passou fome? Deixa de ser hipócrita e miserável e egoísta e preso a esta terra. Qual foi o dia que você andou pelado? Que tentaram te matar por causa de Jesus. Parece que não lê jornal, porque lá no Oriente Médio, na China, a gente vê cristãos perdendo a cabeça, mulheres sendo estupradas por serem crentes. E eles não ficam reclamando que estão passando perseguição. Eles dizem: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eles anteciparam o meu encontro contigo. Jesus está vomitando a nossa adoração, vomitando a nossa falta de paixão, de amor por Ele. Eu aprendi na vida que tudo que você quer que dure tempo, você tem que se apaixonar, você tem que namorar. Quando eu li os meus livros, eu ficava olhando para a capa uma semana, namorando. Quando eu olho para a minha Bíblia, antes de lê-la toda madrugada, eu olho para esse livro e fico alguns minutos namorando e tentando compreender a imensurável grandeza deste verbo, desta palavra. A gente não se apaixona mais por Jesus. A gente está casando com essa Babilônia maldita. A igreja prosperou, não é errado. A igreja anda bonita, se veste bem, mas não adora Jesus. Maquiamos a vergonha do nosso interior. E quando alguém ainda tem alegria de adorar na presença de Deus, vem um crente coveiro e fala: deixa de ser menino,
Para que essa barulheira? Para que essa meninice? Isso aí não é de Deus. Você não sabe de nada, irmão. Se você escolher as riquezas, morre com ela para lá. Mas deixa quem escolheu Jesus celebrar a vida. Celebrar a vida. Eu não tenho culpa se você tem medo. Mas nós temos coragem. Temos coragem de abrir mão dos nossos sonhos por causa do sonho dele. Porque infalíveis são as recompensas e promessas para os tais. Aí eu olho para Zaqueu, um pecador. E o texto diz que ele, naquela vida torta, quando Jesus diz ir à sua casa, Jesus não fala para ele, falta uma coisa, como falou para o rico, porque faltava quase tudo, faltava muita coisa, pastor Léo. Jesus não falou nada, ele abriu seus lábios, porque reconheceu a sua salvação e a oportunidade. Aquele homem percebeu que tudo que ele tinha não ia livrar a sua alma do inferno. Coisas perecíveis. Pessoas estão se matando, brigando por coisas perecíveis. Lê o jornal. Toda morte, toda violência, qual é o motivo? Um motivo banal, um motivo financeiro, material. E nós não podemos seguir esse rumo. Nós podemos olhar para a vida de Zaqueu e entender que é possível ser salvo, mesmo que sejamos ou nos sintamos o pior dos piores, a nossa vida esteja toda amargurada no pecado, toda embaraçada. Uma decisão muda tudo. Aquele jovem tinha tudo, mas não tinha a decisão correta. Aquele homem não tinha nada, mas teve uma decisão. Ele abandonou tudo e disse: chega de viver essa vida vazia, mentirosa. Por dentro eu estou acabado. Por dentro eu estou sofrendo. Por dentro eu já não sei mais o que fazer. Jesus chama ele de filho de Abraão. Como um perdido é chamado de filho de Abraão? Porque todo filho de Abraão não está apegado às coisas desta terra. Quando ele desapegou, na hora o Espírito Santo toma a boca de Jesus e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Ele ativou uma chave, um dispositivo, quando ele desapegou. Não dá para seguir Jesus apegado, meu irmão. Você está sofrendo por causa de pessoas, por causa de problemas, por causa de finanças. E esses problemas estão te arrastando para o inferno. E será que até hoje você não vai ver que a vida está diante dos teus olhos? Que a vida está na palavra que está sendo pregada nesta noite. Viva a vida, trabalhe, mas não se apegue. Uma coisa o Heitor que me consagrou, ele disse: olha, o cristão, ele tem que trabalhar mesmo só para as necessidades dele. Comer, vestir, ajudar a família, sair, né, às vezes passear, talvez uma viagem. Mas o coração dele tem que estar no reino de Deus. Servindo, pregando, ajudando o reino, esperando a volta.
Agora as pessoas não querem mais trabalhar para desfrutar. Elas querem se escravizar em querer sempre ter, e nunca tem nada. Eu conheço pessoas que trabalhavam em 2, 3 empregos, ganharam algumas coisas materiais, mas em troca disso perderam os filhos, porque não tinham tempo para eles, e perderam a sua saúde. E todo o dinheiro que eles trabalharam como escravos para ter, é desperdiçado em remédios caríssimos. A gente pode evitar muita coisa, igreja, quando a gente obedece, quando a gente toma uma atitude. Pessoas apegadas não podem ser salvas. Sinto muito se você congrega comigo, se você deu o seu dízimo aqui, se você é frequentador desta igreja, eu não sei. Mas se você está apegado, você não pode prosseguir para a vida eterna. Porque mais cedo ou mais tarde, Jesus vai te colocar à prova. Ele vai provar o teu coração. Se você está mais preso à glória dos homens ou à glória de Deus. Nicodemos, José de Arimateia, entre outros fariseus que se converteram, creram em Jesus, perderam uma grande oportunidade, porque temeram perder os seus trabalhos e ofícios e o salário que ganhavam naquela entidade religiosa. Preferiram a glória dos homens. Poderiam ser eles os nossos pais da fé. Poderiam ser eles o nosso exemplo bíblico de como seguir a Jesus. Mas eles não quiseram. Aí homens malucos e loucos até hoje nos dão inspiração. Porque no reino de Deus é assim: quem está desapegado recebe, quem está desapegado consegue. Quem segue Jesus e não hesita em renunciar por amor a Ele é salvo. Isso me lembra do que Jesus disse quando 2 pessoas foram orar, um publicano e um fariseu, um jovem rico e um Zaqueu. O fariseu olhava para o céu e dizia: jejuo 2 vezes por semana, sou isso, faço aquilo, não sou como esse miserável. E terminou a sua oração. Mas já o publicano chegou, nem para cima ele tinha coragem de olhar. Ele abaixou a sua cabeça, bateu no peito e dizia: eu sou miserável, eu dependo da sua misericórdia. Jesus viu aqueles 2 homens e chegou aos seus discípulos e disse: qual dos 2 foi justificado? O que confiava em si mesmo e no que tinha, ou naquele que se sentia pequeno e miserável diante de Deus? Nós temos que tomar cuidado para não ser uma igreja autoconfiante. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e Deus não ouvir a nossa oração, Deus não olhar mais para a gente. Ou nós podemos ser como aquele homem que entregamos tudo, e tudo que nós temos é Ele. Quando o negócio aperta para o meu lado, eu já vou para o joelho. Falo: Jesus, olha lá, o Senhor está me vendo aqui. O Senhor sabe que eu não tenho nada. O Senhor sabe que eu renunciei tudo, eu só tenho o Senhor. Não me abandona. Não me abandona. E há pessoas que estão um pouco preocupadas se Jesus abandonou eles ou não. Porque tenho o dinheiro, a casa, o apoio da família, mas a tua casa, os teus amigos, a tua família só vão poder te acompanhar até um lugar, mesmo que isso seja difícil, até o seu caixão. Mas do seu caixão adiante é só as suas obras e Deus. Eu falo: Deus, cuida de mim, porque eu não tenho nada, não tenho ninguém. Por amor do teu nome me mandaram embora da minha casa. Por amor do teu nome, pessoas evitam me ver. E o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é meu pai, o Senhor é minha mãe.
Eles me rejeitaram por causa da chamada que tinha na minha vida. Eles não me quiseram porque o poder que o Senhor tinha para me entregar era tão grande que Satanás o cegou. Eu só tenho o Senhor. Olha, cada ano que passa é Jesus. Eu falo isso como, não jogando na cara, mas como quem tem comunhão, como quem depende. Digo, olha, faculdades, portas de emprego, muitas coisas eu disse não. Não, eu escolhi o Senhor. Não me abandone. Que você possa ter esse sentimento. E no momento de luta você possa dizer: Senhor, não me abandone, porque eu escolhi o Senhor. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Esse retorno está muito alto aqui, Gabriel. Parece que está destacando mais. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder por amor a mim vai salvar. Às vezes você vê aquela família no carro do ano, os meninos se lambuzando de sorvete, ouvindo aquela música do mundo no último volume, ninguém serve a Deus, e você na parada de ônibus esperando o ônibus para vir para a consagração na igreja. Aí você fala: Deus, o que é isso? E Deus fala: isso é passageiro. Isso é passageiro. E além do mais, não olhe para isso, porque o que você precisa eu te dou. O que você necessita você tem. Eu não posso dar o que você quer, mas o que você precisa você tem. Porque talvez se eu te der o que você quer, você vai me trocar por elas. Hoje eu entendo quando os antigos na fé diziam: estou enfermando a carne para salvar o espírito. Gente que tem que ir para um leito de hospital para ser salvo. Porque se tiver saúde, escolhe a mamon. Gente que tem que viver na igreja, ganhando um salário mínimo até a volta de Jesus. Porque Deus sabe que se Ele der um pouquinho mais, Ele larga Jesus. Tem gente que se Deus der um videogame ou um home theater, ele se desvia. Monta o bezerro de ouro e fica na televisão uma semana sem dormir. Imagina uma semana orando, irmão, sem dormir. Meu Deus, ia ganhar a cidade de Ceilândia para Jesus. E eu fiz um paralelo, já estou terminando a mensagem. E quando eu lia isso, o Espírito Santo me falava: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para as riquezas e sentiu falta. Irmãos, prosperidade é dom de Deus. Deus dá conforme Ele quer para cada um e conforme o esforço de cada um. Mas as riquezas do crente são para investir no reino. Está comendo bem, está vestindo bem, tem paz na família. O que você quer mais? O que você quer com esse dinheiro guardado aí no banco? Deixar para o anticristo? E ser condenado porque era o dinheiro para salvar as famílias, para investir na obra? Tem pessoas aqui que não tinham condição. Alguém falou assim: não pode fazer o curso teológico, eu pago. A pessoa está dando fruto, a pessoa está crescendo, e a vida chegou em mim e falou assim: esse próximo curso para ele trabalhar como obreiro, eu vou, se puder eu ajudo. Você acha que quando esse obreiro se levantar, você acha que aquela vida vai ficar de fora das bênçãos? De repente a salvação de um filho vai chegar e ela vai perguntar: Jesus, o que aconteceu? Não, foi o que você fez. Desapegou do material, investiu em almas. Então estou salvando o teu filho, eu estou suprindo as tuas necessidades. Hoje a cura chega. Esse Deus trabalha assim para aqueles que trabalham para Ele. Eu te peço uma coisa, por favor. Eu tenho mensagens espalhadas no YouTube, quase todas elas eu cobro que a igreja volte à comunhão, que volte a se alegrar por ter Jesus. E eu vou morrer pregando isso. Eu não aceito um crente morto.
por causa das coisas desta terra, que só pensa em estudar, trabalhar, dinheiro, estudar, trabalhar, dinheiro, e o reino está no quinto dos infernos. Eu quero ver crente que chega aqui com alegria. Pouco importa se tem dinheiro, se não tem. O que importa é que você tem Jesus aqui, e Ele caminha contigo, e o Evangelho não é falácia, nem conto de fadas da sua vida, é realidade. É realidade. Eu quero ver crente sorrindo à toa. Eu fico rindo quando vem alguém, principalmente depois do culto ou do seminário. Fala, pastor, estou passando uma prova. E está acontecendo isso, eu fico rindo, porque eles me veem sempre aqui, feliz, sorrindo, servindo. E eu acho assim, Jesus, eles pensam que a gente não tem problema. Eles pensam que a gente, porque não desabafa e não vive aí choramingando, é porque a gente tem uma vida melhor do que a deles. Oh, meu Deus. Eles não entendem que eles têm que receber o que eu recebi, fazer o que eu fiz. Na hora de ser ameaçado por Ele, na hora de dizer, ou sua casa, sua cama, ou esse Jesus, e você olhar no olho e dizer, eu prefiro Jesus. São coisas assim que fazem toda a diferença. Aí porque a nossa igreja é vazia de graça, de carisma, de alegria, não andamos mais com Jesus, não andamos mais com Ele. Passamos 3 horas no WhatsApp e mal 5 minutos de joelho. Nós estamos se prendendo. Tempo maravilhoso, comia cuscuz com ovo todo dia e sapateava mais do que hoje. Não estou fazendo apologia à riqueza, mas essa palavra é verdadeira. Quão dificilmente entrarão nos céus que possuem riquezas. Por isso que eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me prospere, mas quando eu estiver preparado, para quando eu estiver próspero, isso não impedir de eu te adorar, de dizer, eu quero estar na presença do meu Deus, que isso não me impeça de dar aqueles chutes, falarem do comando Rabanassuri que ombrene, amar, pregar o Evangelho. É isso que eu quero ser cheio, 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 e quem quer ser cheio comigo, pega! Eu sinto Deus aqui. Arravassaio, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Eu adoro com sapato novo aqui, porque eu adorei com sapato furado. Eu adoro comendo bem, porque eu adorei com fome. Eu adoro tendo família, porque eu adorei sendo rejeitado. E eu não neguei Ele. Eu falei, Jesus, eu aguento, eu sou teu, nada me separa. Ele quer isso. Ele quer isso. Tem muita coisa te separando de Jesus e você não está vendo. Eu não sei. O ego, o dinheiro, uma televisão, a família. Nem a família é mais importante do que o nosso Jesus. Porque se você não tiver Ele, a sua alma vai descer o Hades,
vai andar no vale da sombra e da morte, esperando o gemido eterno, porque na segunda ressurreição, vocês que não querem Jesus serão julgados do corpo, e o Espírito que estava com Deus em Eclesiastes 12:7 voltará para te dar vida, mas não vida eterna, vida de condenação no inferno, vida de sofrimento. E se você acredita que essa palavra é verdadeira, desapega dessas coisas logo, larga isso de mão, se entrega para Ele. Se entrega. O arrebatamento está chegando. Você vai ficar nessa de nunca ter experimentado a vida verdadeira. Tem gente que é perigoso Jesus a voltar, arrebatar a igreja e nunca ter dado um glória no culto. Tão ruim que é. Ainda olha para a cara do pregador ameaçando ainda. Misericórdia, meu. Misericórdia. Todo joelho se dobrará, irmão. Se você não se dobra aqui, não tem problema. Se você não glorifica aqui, não tem problema. Nem que seja um dia para você dobrar e dizer: Senhor é digno de toda a glória. Então desce. Desce. Porque você nunca me adorou. Você nunca me quis. Até quis o que eu tinha para dar. Mas no dia que eu te coloquei à prova, você me negou. E não se arrependeu. Mas a outros Jesus vai dizer: vinde. E vai fazer questão de pegar na mão e falar: pai, tá vendo esse aqui? Esse aqui eu gosto dele. Pensa numa mulher que rodava igual um peão quando sentia a minha presença. Ai, aquele ali, todo dia língua estranha. Gostou do dom de línguas, não desapegou mais. Pai, aquele ali, ó, não, eu vou dar um abraço nesse. Olha tantas almas que ele trouxe para a minha presença, pai. E aquele ali, pai, quanto sofreu, foi humilhado e nunca desistiu de crer que eu viria. Quem escreve a sua história é você. Eu estou escrevendo a minha. E quem está segurando o meu punho é o Espírito Santo de Deus. Porque no final vai estar escrito: nós estaremos para sempre com Ele e nunca mais sofreremos. Quem é desse time, levanta a mão e dá glória. Ou você ainda está preso nesta terra? Aleluia! Glória a Deus! E para encerrar, eu fiz aqui um paralelo. Eu quero que você preste atenção. Já estou terminando. O que eu encontrei no jovem rico e o que eu encontrei em Zaqueu? Primeiro, o jovem rico guardava os mandamentos. Zaqueu não guardava os mandamentos. O jovem rico não abriu mão das riquezas. Já Zaqueu entregou tudo. O jovem rico, Jesus pediu para ele abrir mão das riquezas para ser salvo. Jesus pediu. E Zaqueu, Jesus não precisou pedir. Ele voluntariamente abriu mão de tudo. O jovem rico não foi salvo. Zaqueu foi salvo. O jovem rico tinha uma vida exemplar aos olhos dos homens. Exemplar. E só faltava uma coisinha para ele. Uma coisinha, está parecendo o time do Vasco. Morre na beira da praia. Uma coisinha, é para chamar a atenção de vocês. Tem que falar alguma coisa. Uma coisinha. Diga assim: faltou uma coisa. Diante de toda a vida exemplar. Já Zaqueu tinha uma vida toda torta. E lhe faltava não uma,
mas quase tudo. Jesus deu o veredito de que ele não entraria no reino de Deus. Já para Zaqueu, Jesus deu o veredito de que ele foi salvo. O jovem rico preferiu as riquezas a Jesus. Zaqueu preferiu Jesus do que as riquezas. O jovem rico está no Hades, lugar de tormento. Zaqueu está na Nova Jerusalém. Faça a sua escolha hoje, meu querido. Não fica aí perdendo tempo. Abre esse coração. Deixa de ser soberbo, vaidoso. Jesus te ama e Ele é o teu Salvador. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Nós estaremos agora participando do pão, que é o corpo de Cristo, e o vinho, que é o seu sangue derramado. Eu quero que todos levantem as suas mãos. Ceando ou não, você vai orar, porque nós estaremos aqui celebrando a nossa escolha, cear com Ele, estar com Ele. Eu quero que você traga aqui o vinho também. Mateus 25, 1 Coríntios. Eu quero que você não deixe de cear se você ouviu essa mensagem e já foi batizado nas águas e por algum motivo você estava andando longe. Que hoje seja o dia da tua comunhão, que hoje seja o dia da sua aceitação, do seu retorno. Pai, abençoa esse momento, abençoa-nos. Me dá um hino da harpa, alguém, e Gabriel, por gentileza, aquele lá, o playback. Eu quero que você que vai ceiar permaneça de pé. Quem não vai, pode se assentar, por gentileza. A pessoa que pediu para reconciliar com Deus aqui antes de tomar a ceia, e isso é muito lindo, se você puder vir aqui à frente. Aleluia. Ressuscitando. Você nem sabia disso, né? Que quando você toma a ceia, você está ressuscitando. Porque quando Jesus tomou a ceia, ele venceu a morte. E quando ele deu do vinho e do pão para as pessoas, ele estava dizendo: se você crê em mim, também vai vencer a morte, também vai vencer a morte, também vai vencer a morte, vai morar comigo para todo sempre. Então nós não podemos impedir uma pessoa arrependida de ressuscitar. Se ela já desceu as águas, independente do que aconteceu na vida dela, após a mensagem ela se arrependeu. E o coração dela está desejando Jesus. Então, vamos louvar, né? Que seja ela a primícia dos arrependidos, né? E que depois da oração que eu já fiz, né? Está abençoado. Entregue a ceia para ela primeiramente, depois o altar e depois a igreja, tá? E você que vai cear de pé, vamos louvar. Solta o hino aí. Aleluia! Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus nos dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Cadê a igreja? O melhor coral é a igreja louvando. Oh, mesmo hoje tu te